Fala galera, tudo bem? Olha eu aqui me encontrando com vocês de novo. Que saudade, hein? Agora a gente vai falar sobre Roma, que eu particularmente gosto bastante, né? Espero que vocês gostem também, ok? Vamos lá, preparados? Então, bora, caneta e lápis na mão porque a gente vai começar. Queridos, para falar sobre Roma, uma civilização tão importante que deixou um legado também bastante considerável para a nossa sociedade, é necessário entender qual é a origem dessa civilização. Cuidado, porque muitas vezes vocês assistem programas, né, leem textos que falam sobre Roma e às vezes dá uma impressão que Roma já surge grandiosa, já surge como uma grande potência. Na verdade não é assim. Roma vai surgir como uma cidadezinha, né, que apenas se sustentava, subsistia, e depois, posteriormente, na época da República, é que vai se tornar a potência conhecida, se expandindo, depois se tornando um grande império. Então vamos buscar primeiro a origem de Roma para depois explicar a sua expansão. Bom, a origem de Roma, assim como das civilizações antigas, tem duas partes, né? Tem a origem histórica, que é através de vestígios arqueológicos, e a origem lendária, que é mais emocionante, traz uma história um pouco mais, enfim, rocambolesca, uma história um pouco mais legal. Bom, a origem histórica de Roma, a data mais ou menos no ano 1000 a.C., não se atentem porque isso é só uma aproximação, né? Só mais ou menos quando teria surgido a cidade de Roma. Então os historiadores acabam convencionando que é o ano 1000, provavelmente depois se houver um outro achado arqueológico, eles vão mudar essa data, mas por enquanto a aproximação é o ano 1000 a.C., e a cidade de Roma teria surgido a partir da união, do encontro de algumas culturas diferentes que ocupavam a Península Itálica, né? Se a gente perceber a ocupação da Península Itálica antes da formação de Roma, ao norte a gente vai observar os etruscos, né, que são povos que vão viver naquela região. Esses etruscos, eles também vão ter muito contato com os gauleses, que também vão se localizar ao norte, mais ao centro, onde estavam os romanos, eu vou ter os latinos, e ao sul eu vou ter a Grécia. Né? Lembra a aula dada, aula esquecida, quando a gente falou da colonização grega, que os gregos chegaram na Península Itálica? Esses gregos vão estar principalmente na região sul e vão exercer grande influência sobre os romanos. É uma influência que a gente pode citar rapidamente, é a religião. Né? Os deuses romanos são os mesmos dos deuses gregos, mudando somente o nome. Essa influência é uma influência que se dá devido à presença grega aqui no sul da Península Itálica. Né? Segundo a origem histórica, a versão histórica aqui de Roma, teria surgido a partir de um acampamento dos latinos, um acampamento militar de proteção, teria surgido entre algumas colinas, para se protegerem da invasão etrusca. Quando os etruscos invadiram esse acampamento e dominaram os latinos, eles teriam fundado a cidade de Roma. Né? Uma história bem pouco emocionante, sem muita graça, diferentemente da origem lendária, que envolve, né, os gêmeos Rômulo e Remo. Né? Fala, professor, como é que essa história surgiu, ou como é que, de alguma maneira, a história lendária de Roma teria começado? Bom, a história lendária de Rômulo e Remo teria começado em um suposto reino existente chamado Alba Longa. Alba Longa era um reino em que reinava ali um sujeito chamado Numintor, que era um rei muito amado e da próspera Alba Longa, mas que tinha um irmão, né, chamado Amulho. Os dois constantemente brigavam, principalmente porque o Amulho era bastante ambicioso e queria, de qualquer forma, tomar o trono do Numintor. Né? Os dois sempre brigavam, imagino que vocês aí na quarentena também briguem com seus irmãos, mas aqui no caso da história de Roma, o Amulho, que era o irmão do Numintor, acabou tramando um golpe contra, né, o próprio irmão, destronando ele, destronando o Numintor e se tornando o novo rei. Ele prendeu não só o próprio irmão, mas prendeu também a sobrinha, né, a princesa Réia. A princesa Réia Sílvia acabou sendo presa, né,
E na prisão ela acabou ficando sozinha e, segundo a lenda, a história lendária, ela teria sido visitada por o deus Marte, o deus da guerra, que teria se compadecido, né, da princesa Réia que estava ali sozinha. E o deus Marte se apaixonou pela princesa. Quando ele se apaixona, eles acabam, como eu posso dizer, com modos para vocês? Bom, eles acabam consumando, né, se é que vocês me entendem. Eles acabam consumando esse amor e dali teria nascido os gêmeos, o Rômulo e o Remo. Quando o Amulho, que era o tio malvado, descobre, ordena que os dois filhos da princesa Réia com o deus Marte acabassem sendo jogados no rio Tibre, né? Só que quando eles são jogados, eles não morrem, porque eles são semideuses. Eles são amamentados por uma loba, daí aquela imagem clássica das crianças, né, mamando nas tetas da loba, né, teriam sido amamentados por essa loba, sobrevividos, posteriormente foram encontrados por um pastor, né, naquela época, o pastor de ovelhas, que acabou criando os dois. O Rômulo e o Remo cresceram, voltaram para o reino de Alba Longa, né, destituíram, né, o Amulho, que era o malvado, e colocaram no lugar o seu avô, que era o Numintor, restituindo a paz dentro de Alba Longa. Mas engana-se quem pensa que a história acaba por aí. O Numintor, como uma forma de agradecimento, acaba entregando, né, um pedaço de terra para cada um dos netos. Um pedaço de terra para o Rômulo e outro para o Remo. E aí eles, como eram semideuses, pediram para que os deuses guiassem eles até o local onde eles fundariam o seu reino. O Rômulo fundou, né, um reino e o Remo fundou outro. Só que o reino do Rômulo era muito melhor, né, cercado por colinas, mais bem protegido, que teria despertado a inveja do Remo, que entrou em guerra com o próprio irmão e acabou sendo derrotado. Não só derrotado, como acabou sendo morto pelo Rômulo. E aí, essa vitória do Rômulo teria consolidado a fundação da cidade de Roma. E aí essa origem lendária acaba sendo importante, por quê? Porque explica aí a diferença social dentro da cidade, em que os patrícios, que são os nobres, seriam descendentes do Rômulo, e os plebeus, né, seriam descendentes do Remo, gêmeo derrotado. Então essa acaba sendo a origem lendária. Não vou perguntar para vocês se provam ou algo do tipo, mas só para que vocês saibam. Agora falando um pouco mais sobre as características gerais. Bom, Roma ficava na parte central da Península Itálica, na região do Lácio, uma área privilegiada porque era protegida por colinas e uma área fértil, né, já que ficava próximo ao rio Tibre. O rio Tibre possibilitava que a agricultura fosse uma atividade de subsistência entre a população romana, né? Isso é uma diferença importante se a gente comparar com a Grécia, em que o litoral era bastante recortado, solo pobre, em que a agricultura tinha uma dificuldade de existir. No caso de Roma, aqui no seu surgimento, a agricultura acabava sendo uma atividade de sobrevivência, lembrando e reiterando para vocês, Roma é só uma cidadezinha, não dominou nem a Península Itálica, né? O que eles vão dominar é apenas a área central e vão sobreviver, vão subsistir. Então não dá para imaginar ainda a grande Roma existindo no período inicial. A história de Roma acaba sendo dividida em 3 períodos. A monarquia, de 753 a.C. a 509 a.C., a república, que é o período mais próspero, de 509 a 27 a.C., e o império, né, que vai ser o período de auge, de declínio, que vai de 27 a.C. até 476 d.C., que é o século V. Né? Então vai ultrapassar muito tempo o Império Romano e a gente acaba dividindo essas fases para melhor compreendê-los pedagogicamente. Vamos agora mais à frente, falando agora sobre a monarquia. Vamos entender como que esse período acaba se organizando. Eu já vou adiantando para vocês que nós temos poucas informações sobre o período monárquico. E por que a gente tem poucas informações? Porque os registros são registros só posteriores. Tudo que se fala da monarquia não foi falado na época, foi escrito no período republicano. Então as memórias, ou a chance das memórias terem sido reconstruídas, essas memórias tenham sido alteradas, é muito grande.
O que a gente sabe é que existiram 7 reis na história romana. Esses 7 reis, o primeiro deles teria sido Rômulo e o último deles teria sido o Tarquínio, né? Esses reis, eles eram, sem dúvida, protagonistas no período da monarquia. Eles exerciam funções executivas, religiosas e também eram os chefes militares. Toda a chefia dessas funções era exercida pelo rei, né? Aí você fala, professor, mas como é que era feita a divisão dos poderes, como a gente conhece hoje? Não existia. Essa divisão vai existir só na época do Iluminismo, né? No século XVIII, que aí vai haver uma divisão harmônica entre poder executivo, legislativo e judiciário. Nessa época não existia. O rei acabava exercendo todas essas funções de maneira, né, coexistente. Então ele era a principal figura, né? Aqui uma curiosidade, os reis muitas vezes acabavam não sendo hereditários, eles eram escolhidos e eles vão exercer todas essas funções. Outra instituição importante dentro da monarquia, e não só na monarquia, mas os 3 períodos da história romana, tanto na monarquia, na república, no império, eu tenho o Senado. O Senado aqui é um conselho de anciãos, né? São os nobres patrícios, descendentes dos fundadores das cidades, os mais velhos, os mais importantes, donos das melhores terras, vão ocupar o Senado, que aqui vai ter uma função muito mais consultiva. O Senado ainda não vai ter o protagonismo que vai adquirir na época, no período da República. O Senado vai acabar propondo as leis, aconselhando os reis e, em caso de necessidade, eles poderiam escolher um novo rei. O Senado, então, aqui, né, vai ter um papel mais consultivo, mais de deliberação do que propriamente decisivo. A decisão vai ficar mais concentrada nas mãos do rei. Vai ser o rei quem vai adquirir um papel de protagonismo dentro da sociedade romana durante o período monárquico. Mas isso não inviabiliza o poder do Senado, né? O Senado vai ter um protagonismo também importante, dado que é ocupado pelos patrícios, pelos nobres, descendentes dos fundadores da cidade. Então o Senado é sim importante, não vai ter um caráter decisório, porque isso está nas mãos, por enquanto, do rei. Mas o Senado é sem dúvida sim muito importante. Já caiu perguntas em prova dizendo, olha, aponte uma instituição presente durante os 3 períodos da história romana. Olha aqui o Senado. Você pode apontar o Senado sem dúvida, porque vai existir durante as 3 fases da história romana. Tudo bem? Galera, agora falando um pouco sobre a sociedade romana. Como era essa sociedade romana? É uma sociedade estamental. Professor, o que é uma sociedade estamental? Aula dada, aula esquecida. A gente já estudou isso, mas vou lembrar vocês. É aquela sociedade dividida em estamentos, em grupos sociais bem definidos. Fala, professor, era hereditário? Era. Não tinha mobilidade? Cuidado, né? Eu contei para vocês que é para a gente ter sempre um pé atrás com essas palavras muito fortes em história. Não tinha mobilidade, né? É uma mobilidade reduzida, né? A possibilidade de ascensão social dentro de Roma era muito pouca, até porque a hereditariedade acabava prevalecendo. Existia, claro, no caso aqui dos plebeus, uma possibilidade de ascensão, mas que era bastante rara dentro da sociedade. Vamos ver quais eram os grupos? Vamos lá! No topo da pirâmide, eu tenho os patrícios. Quem são os patrícios, galera? Os nobres descendentes dos fundadores da cidade, donos das melhores terras. Esses patrícios são privilegiados, geralmente têm uma condição financeira também privilegiada, então são nobres, donos das melhores terras e com condição financeira bastante abastada, e são eles quem vão ocupar os principais cargos políticos e também os cargos militares. Então estão no topo da pirâmide. Abaixo deles, nós temos os clientes. Quem são esses clientes, professor? São plebeus, são meros plebeus. Só que esses clientes têm uma diferença. Eles acabam sendo agregados aos patrícios, eles vivem próximos aos patrícios e geralmente quando os patrícios precisam de um favor, de um serviço sujo, pedem para esses clientes. Fala, professor, mas os patrícios, eles gostavam de ter esses clientes próximos? Sim,
né? Uma noção de poder na Roma Antiga é que quanto mais cliente você tivesse próximo a si, maior era o seu poder. Quanto mais apaniguados, né, pessoas próximas você tivesse, maior era a sua capacidade, né, financeira e também de poder político. Então esses clientes, eles eram plebeus, eram trabalhadores comuns que viviam próximos aos patrícios. Abaixo deles, os plebeus, né, que não vivem próximos aos patrícios, são trabalhadores livres, que têm obrigações de impostos, que não têm nenhum privilégio, alguns direitos vão acabar sendo adquiridos posteriormente, mas aqui esses plebeus são trabalhadores inicialmente rurais, depois vão migrar para as áreas urbanas, e não tem muita diferença entre eles e os clientes. A única diferença é que os clientes são agregados aos patrícios. De resto, cliente e plebeu acaba sendo a mesma coisa. Tudo bem? Abaixo deles, os escravos. Quem são os escravos, galera? São os trabalhadores. Esses trabalhadores que acabam se tornando ou tendo essa condição de maneira forçada, são eles que vão ser a mão de obra. A gente já estudou como é que esses escravos, esses trabalhadores forçados vão ter essa condição. Esses escravos vão se tornar escravos de duas maneiras: a escravidão por guerra e a escravidão por dívida. Lembrando, no início da história romana, não temos muitos escravos, até porque Roma não se expande. A maioria dos escravos são escravos que se tornam assim por dívida. Só na época da República é que a gente vai ter uma grande quantidade de escravos. Então é uma quantidade limitada, são poucos deles que a gente acaba percebendo nesse período. Tudo bem? Como é que vai se dar o final da monarquia? O último rei da monarquia, Tarquínio, chamado de o Soberbo, dado a sua agressividade e também a crença de superioridade em relação ao Senado, o Tarquínio começa a mobilizar os plebeus para que desse poderes extremos e inviabilizasse a participação do Senado. Então, percebendo essa tentativa, essa trama do Tarquínio em eliminar o poder do Senado, onde estava concentrado, né, os patrícios romanos, esse Senado vai tramar contra o Tarquínio, vai tirá-lo da cidade, vai expulsá-lo no ano de 509, e essa ruptura do Senado com a monarquia, né, esse golpe aristocrático, acaba colocando um ponto final na monarquia e iniciando uma nova fase, que é a República. A República, lembrando, vai dar como protagonismo, vai ter como protagonista o Senado, que vai tomar todas as decisões políticas e vai ser a instituição mais importante. Mas a República é tema para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, né, a matéria, né, e se tenham algumas dúvidas, podem mandar que eu vou ter prazer em responder. Tudo bem? Um abraço, até mais e um beijo.